Bem-vindos, alunos e alunas do IMG. Estamos aqui para mais uma aula e estaremos falando nesta aula sobre a justificação, um tema também importantíssimo da soteriologia, da doutrina da salvação. A palavra justificação traz à luz alguns termos judiciais, que em sua literalidade significa absolver ou declarar justo. Então, quando falamos sobre justificação, estamos falando sobre aquele que tem o poder, o juiz, para declarar, para absolver e torná-lo justo. Entende-se que o réu está diante de Deus, o juiz, que é justo e insubordinável, porque ninguém consegue dar propina para este juiz. Ele não aceita suborno de ninguém. E ele olha para o condenado, que a lei haveria de condená-lo, e agora ele justifica. Ele declara esta pessoa justa. Então, a pessoa literalmente é justificada. A pessoa é absolvida e ninguém agora pode opor-se a este veredito dado por este juiz. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebemos que após essa declaração, após sermos declarados justo por este juiz justo e verdadeiro, já não existe mais nenhum tipo de condenação para aqueles que estão debaixo da declaração deste juiz. Então, é Cristo, é o nosso juiz, o nosso advogado que nos declara justificado. O cristão, apesar de sua vida pregressa, pecaminosa e de seu presente imperfeito, desfruta então desta justificação alcançada pela fé salvífica, que agora é real e perene em sua vida. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso de número 17, e Romanos capítulo 3, verso 21 e verso de número 22. Essas referências estão incluídas aí na sua apostila, no seu material didático. Dá uma olhadinha, leia, é muito importante acompanhar a videoaula através do PDF, do e-book, que foi aí disponibilizado para todos os alunos do IMG. A justificação na ressurreição de Cristo. Com a obra expiatória de Cristo, nós alcançamos a plenitude da nossa salvação. Tudo isso porque esta obra expiatória foi satisfeita para a lei, ou seja, a obra vicária de Cristo, ela satisfez todas as exigências da lei. E com este evento magnífico, nós também fomos justificados. Vemos isso em Romanos, capítulo 4, verso de número 25, que Jesus ressuscitou para nossa justificação. Então, na ressurreição de Cristo, na consumação da obra vicária, ele ressuscita para nos justificar, para nos declarar justo. E em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 19, olha só o que nós lemos aí na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que obra perfeita e magnífica de Jesus Cristo na cruz. Pois o apóstolo Paulo declara, através da instrumentalidade do Espírito Santo, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo
o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E ainda mais, ele colocou em nós essa palavra verdadeira, plena, que é a palavra da reconciliação. É interessante notar e vamos deixar isso bem claro em nós. Por quê? Porque a justificação, ela evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pesa terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que, por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo, se tornaram nulas. Romanos, capítulo 4, verso de número 24 e verso de número 25. Desta forma, nós somos declarados inocentes, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo na cruz, como vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. E é um ato gracioso e amoroso de Deus para nós. Sem interferência dos méritos humanos, cabe ao homem somente crer mediante a fé salvífica na obra de Jesus, ou na obra que Jesus operou, sim, na obra da salvação. Entretanto, cabe também ressaltar que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, porque é em Cristo que nós somos justificados. E não há a causa da justificação, né? Então, em Cristo nós somos justificados, não é por obras humanas, é por Cristo. E precisamos nos unir a esta fé pautada no Filho de Deus, que grandes coisas fez por nós. A justificação tem como consequência direta o perdão dos nossos pecados, a reconciliação do pecador com Deus e a segurança da salvação e a santificação para a vida. Então, quando nós falamos sobre a justificação operada e realizada através de Cristo, ele nos justificou pelo seu sacrifício vicário. Nós falamos, então, de uma consequência direta para nós, dentro desse sacrifício de Cristo, que foi o perdão dos nossos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança que agora nós temos de sermos salvos, de termos essa salvação em nossa vida e também temos agora o chamado para a santificação. Então é interessante notar que esta obra realizada é importantíssima, porque nós não nos autodeclaramos justos. É Cristo quem nos justifica. E sobre a necessidade da justificação? Ora, em Jó, capítulo 9, verso de número 2, Jó, capítulo 9, verso de número 2, nós vemos uma pergunta notória. Olha o que Jó pergunta: como pode o mortal ser justo diante de Deus? A mesma pergunta se replica na interrogação do carcereiro de Filipos, em Atos capítulo 16, verso 30. Essas perguntas se fundem para formularem uma grande questão: como o homem pode acertar sua vida com Deus e ter a certeza da aprovação do Criador? Vemos esta resposta ao analisar a epístola de Romanos, que nos apresenta de forma muito clara e também detalhada. Vamos ler, olha aí, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso de número 17, que nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Pode-se parafrasear estes versos da seguinte forma: o evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens,
pois o Evangelho revela aos pecadores como é possível mudar de posição e de condição, porque não é somente mudar de posição, é mudar também de condição, de maneira que eram injustos se tornam justos perante Deus, justificados. Entendemos que os judeus estão sob condenação, assim como os gentios, pois a cegueira espiritual os conduziu à idolatria. Romanos 1, verso 23, a seguir. E a idolatria os levou para a corrupção. Como falharam em servir e adorar a Deus, ficaram cegos. Mas eu e você, nós não estamos cegos, porque nós abrimos os nossos olhos para a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, abraçamos esta obra e fomos declarados justo. Deus declarou a nossa justificação e tomamos posse disso. Eu gosto de dizer que os justos não se justificam, porque é Cristo que nos justifica e tirou a cédula que era contra nós, que pesava contra nós. Então, judeus e gentios, que não abriram os seus olhos ainda para tão grande salvação, ainda estão debaixo do peso do pecado. Chegamos ao final de mais uma videoaula e até a próxima. Lembre-se, estude aí o material didático em nome de Jesus. Fiquem com Deus.